Assim diz a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Oremos ao nosso Senhor. Bendito Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão da nossa vida. Fala poderosamente no nosso coração. Pai, dá glória ao nome de Jesus. Pai, se alguma coisa nos atrapalha de ouvir a Tua palavra nessa manhã, tira, em nome de Jesus. Se o nosso coração resiste à pregação da Tua palavra, disciplina-o, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, abre os céus e manifesta a Tua graça sobre nós. Nós ouviremos a voz de um pastor humano, limitado e falho, mas quem está falando é o Espírito Santo por meio da palavra. Então dá-nos santo temor e reverência. Pai, eu quero pedir que o Senhor ilumine aqueles que ouvem, para que eles contemplem a glória de Deus na face de Cristo. E que o Senhor não me deixe atrapalhar o agir do Teu Espírito Santo, enquanto a Tua palavra é anunciada. Que a Tua unção seja sobre nós, e que o fim último desta mensagem, Pai, seja a glória do Teu santo nome, a glória do grande Redentor, e a bênção do Teu povo, para que este Te conheça e se encontre com o Senhor. Fala ao nosso coração, nós Te imploramos, confiados na Tua infinita graça e misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Na semana passada nós tivemos um encontro com o jovem rico. E o jovem rico é a única pessoa daquelas que tiveram um encontro com Jesus que saiu pior do que entrou. Que foi embora pior do que tinha chegado. Você se lembra da história dele? Ele se aproximou de Jesus dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde a ele: Por que me chamas bom? Bom há um só, e somente este bom é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus diz: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois disto, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu cheio de tristeza, porque era riquíssimo.
E aqui então, queridos irmãos, Jesus, observando o que aconteceu com aquele homem, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele diz que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E se você observar lá no versículo 29, ele repete de novo a expressão reino de Deus. Então, neste parágrafo que nós lemos das Escrituras, de 24 a 30, a expressão reino de Deus se repete 3 vezes. Então está claro para nós que o assunto da mensagem versa sobre o reino de Deus. E aqui nesse texto maravilhoso, o Senhor convida você então nessa manhã, que mantenha escancarada a porta da sua mente, deixe bem abertas as janelas do seu coração, porque ao nos falar do reino, a mensagem do Senhor Jesus nos desafia nessa manhã: conheça o Rei. Essa é a mensagem que Ele apresenta a nós nesta manhã: conheça o Rei, que você conheça o grande Rei do reino de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheça o Rei. Pastor, quem é esse Rei que eu preciso conhecer? O Rei Jesus. E em primeiro lugar, você aprende no texto que o Rei é poderoso. Conheça o Rei é poderoso. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 24 até o versículo de número 27, assim diz o texto da palavra de Deus. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Conheça o Rei é poderoso. Jesus, observando como aquele homem fica triste por perder as suas riquezas, disse: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Ué, pastor, então os nossos irmãos, membros da igreja que são ricos, não serão salvos? Não, meus irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Em outro dos evangelhos paralelos, os sinóticos, o Senhor Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm a riqueza, e a riqueza significa a riqueza no seu coração. Aquele que faz do dinheiro o seu Deus e a sua razão de viver não pode entrar no reino de Deus, porque o dinheiro se torna o seu ídolo. Ficou claro na vida do jovem rico: o dinheiro era o Deus dele, e ele teve a opção entre amar o dinheiro e amar a Jesus, e amou o dinheiro e abandonou a Jesus. Então, quando Jesus diz que é difícil que um rico entre no reino de Deus, Ele não está falando de um irmão que seja cristão fiel, que tenha muitas riquezas, mas cujas riquezas o sirvam e sirvam a sua família e sirvam o reino de Deus. Não. Ele está falando daquele que adora o Deus dinheiro e serve as suas riquezas, e portanto é mesquinho, é tacanho, é miserável, não cria a sua família com a dignidade que deveria, não investe no reino de Deus, não abençoa missões, não cuida de necessitados. É aquele que tem o dinheiro como Deus da sua vida. Quem tem o dinheiro como Deus do seu coração não entra no reino de Deus. E aí Jesus pinta diante de nós um quadro no qual ele nos mostra uma hipérbole, mas que fala uma grande verdade. Ele diz: é mais fácil que um camelo passe na fenda de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus está dizendo, amado irmão, que é impossível para qualquer homem que tenha riqueza como seu Deus entrar no reino de Deus. Alguns intérpretes do Novo Testamento, querendo facilitar a coisa e querendo diminuir o poder da ideia de Jesus, eles diziam que lá em Jerusalém tinha uma porta de acesso à muralha que se chamava agulha, né? E aí então a porta era pequenininha, de mais ou menos 1 metro, e aí você tinha que pegar aquele camelo gigantesco e fazê-lo entrar arrastando para ele passar naquela porta. Mas não é nada disso não, meu irmão. Jesus está falando do maior animal de montaria que havia naquela região naqueles dias. E está falando da menor fenda que existe. Ele diz que é mais fácil você passar o camelo pela fenda de uma agulha do que um homem rico que adora o dinheiro entrar no reino de Deus. E tanto é
que a hipérbole de Jesus é tão impactante que os que ali estão entenderam a mensagem. Eles dizem: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Porque não é só o rico que tem a riqueza no coração. Muitas vezes tem pessoas que são pobres e têm riqueza no coração. Elas são orgulhosas, elas são soberbas, elas invejam o rico, elas querem tomar o que o rico tem a todo custo. Então elas têm a riqueza no coração. Por isso os discípulos entenderam bem: quem é que pode ser salvo então, Senhor? E Jesus responde de maneira maravilhosa: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que Jesus está dizendo, santa mulher de Deus, santo homem de Deus, é que ninguém pode salvar-se a si mesmo. Você se lembra como o jovem rico se aproximou de Jesus? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tem uma cegueira soteriológica. Ninguém pode fazer nada para receber a vida eterna, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados quando não temos Cristo no coração. Então é impossível para qualquer homem, por si mesmo, por suas próprias obras, entrar no reino de Deus. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando o Espírito Santo sopra a nova vida no seu coração e coloca dentro de você um princípio de nova vida, uma nova natureza, então você é regenerado, você nasce de novo, você ressuscita na alma e os seus olhos são abertos. E aí o reino entrou em você e ele te dá o dom da fé e você crê em Cristo, e aí você está no reino de Deus. Isso é obra soberana de Deus. Só o Senhor tem poder para ressuscitar mortos. Você só pode crer em Cristo porque Deus regenerou você e colocou um princípio de nova vida no seu coração. Jesus diz em João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se você veio a Cristo, não é pela sua capacidade, não é pelo seu raciocínio, não é pelo tamanho da sua fé. Você veio a Cristo por uma obra soberana e graciosa de Deus. Só Deus tem poder para ressuscitar mortos. Só o Senhor tem poder para salvar pecadores. Só o Senhor tem poder para transformar os corações. Só o Senhor pode mudar as vidas. Só o Senhor. Conheça o Rei. O Rei é poderoso. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Irmão, se nós olharmos a vida do maior evangelista de todos os tempos, o apóstolo Paulo, você vai se lembrar comigo que ele é inimigo da cruz de Cristo quando se chama Saulo. Ele tem perseguido inúmeros cristãos. O primeiro mártir da história da igreja morreu e Paulo viu, e as vestes de Estevão foram jogados aos pés de Saulo. O diácono Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Saulo dava o seu voto quando iam matar cristãos, o sinédrio ia votar, ele era favorável à morte dos cristãos. Entrava nas casas arrastando as mulheres pelos cabelos e jogava no cárcere porque serviam a Jesus. Pede cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco prender os cristãos. E quando ele está naquele ímpeto, naquele afã, naquela ira, resplandece gloriosamente uma luz que brilha mais do que o sol diante dele. Ele cai por terra enceguecido, e o Senhor pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade e se te dirá o que deve fazer. Paulo fica ali, amados irmãos, cego por alguns dias, até que o Senhor mande Ananias batizá-lo e orar por ele, para que ele seja curado e se torne pregador do Evangelho. E aí Ananias diz: Senhor, esse homem tem perseguido todos os cristãos. Mas em Atos 9, 15 e 16 o Senhor diz a ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele batizou Paulo, e Paulo foi curado e totalmente transformado. Se tornou o maior plantador de igreja, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário da igreja de Cristo Jesus. Sabem por quê? Porque o Senhor tem poder de ressuscitar mortos. O Senhor tem poder de transformar o coração daqueles que são os seus inimigos. Preste atenção, minha irmã, não há pecador tão sujo que Jesus não possa lavá-lo.
Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão distante que Jesus não possa buscá-lo. Não há pecador tão endurecido que Jesus não possa quebrantá-lo. Não há pecador tão destruído que Jesus não possa restaurá-lo. Ele tem todo o poder, Cristo tem poder. Ele pode ressuscitar mortos, Ele pode transformar a vida de pecadores. Então conheça esse Rei maravilhoso. Ele pode fazer o que Ele quiser, conforme o conselho da sua vontade, para a glória e para a honra do seu santo nome. Glorifiquemos e exaltemos ao Senhor, por seu grande poder, por seu maravilhoso amor, pela grande salvação, pela ressurreição da nossa alma, pela transformação da nossa vida, que Ele nos dá em Cristo Jesus. Conheça o Rei. Leia esse livro e diga: Senhor, fale comigo, eu quero conhecer-te mais, eu quero ouvir a tua voz. Derrame as tuas orações na presença do Senhor. Louve ao Senhor pelo seu grande poder e sua imensa bondade ao tirar você das trevas e trazer você para o reino do Filho do seu amor. Viva para Cristo Jesus. Assim você poderá conhecer o Rei. Conheça o Rei. O Rei é poderoso. Pastor, eu quero conhecer o Rei. Como conhecer o Rei? Você já sabe que o Rei é poderoso. Conheça o Rei. O Rei é generoso. Conheça o Rei. O Rei é generoso. Olhemos para as Escrituras, irmãos e irmãs. Nós leremos agora o versículo de número 27, versículo 28 e versículo 29. Assim diz o texto da palavra. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Até aqui. Muitas vezes mais. Jesus está dizendo que é impossível que alguém seja mais generoso do que Deus. Se você deixou qualquer coisa por causa do nome do Senhor, Ele te dá muito mais e mais e mais e mais. Pedro, vendo tudo aquilo, irmãos, até parece alguém que interesseiro. Ele falou assim: Senhor, já que ninguém pode ser salvo por si mesmo, esse homem aí rejeitou o Senhor pelas riquezas, e nós que rejeitamos tudo por causa do Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Em outras palavras. E aí Jesus, é claro, dizer para ele: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Não há ninguém que tenha deixado sua casa, ou sua mulher, ou seus irmãos, ou seus pais, ou seus filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Ué, pastor, isso aqui que Jesus está falando é muito sério. Jesus está induzindo eu deixar a mulher por causa do reino de Deus? Então daqui a pouco vai ter muito sujeito, pastor Silas, que quer se divorciar e vai dizer: virei missionário. Porque eu estou deixando a mulher por causa do reino. Não é isso não, meu irmão. Jesus está falando aqui, inclusive, da idolatria do seu coração. Porque há pessoas que amam mais sua casa, amam mais sua mulher, amam mais seu filho, sua filha, mais seu pai e mais a si mesmo do que o reino de Deus. Não há licença para divórcio missionário no texto. O Senhor defende a preservação do casamento que Ele mesmo criou e instituiu. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que todas as vezes que nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida e renunciamos às pessoas que nós mais amamos, os nossos bens e as nossas prioridades por causa dele, Ele diz que Ele nos dá muito mais, já aqui no presente, nessa terra. E é a mais pura verdade, amados irmãos. Irmãos, eu posso testificar isso para vocês pessoalmente. Eu tentei fugir do chamado de Deus para o meu ministério durante os 3 anos. Mas quando Deus chama, nós não precisamos, não temos condição de fugir. E eu me lembro do dia que eu saí da minha casa, né? E deixei minha mãe chorando na porta, vindo para São Paulo, tão longe. Cheguei nessa cidade, os edifícios pareciam gigantes, um grande desafio, no início de 1997.
E eu gostaria de dizer a você que esse texto se cumpriu na minha vida. Quando eu pregava nas congregações, eu trabalhei numa congregação em Guarulhos, um ano, Jardim Fortaleza, depois em outra congregação lá no Jaraguá, na igreja do Parque São Domingos também, em Pirituba. E era impressionante que muitas vezes você não tinha convivência com os irmãos, mas eles abriam a porta da sua casa e cuidavam de você de uma maneira muito preciosa. Eu tive a alegria, na casa de uma irmã que era cearense, lá em Guarulhos, na congregação, de comer baião de dois, coisa maravilhosa. Antes de namorar minha esposa, a mãe dela me recebia como seminarista para almoçar lá no domingo. Olha a bênção, né? Almocei e ainda ganhei esposa, coisa maravilhosa. Né? Em outra congregação que eu trabalhava lá no Jaraguá, eu ficava na casa dos irmãos no fim de semana. E muitas vezes, nós tínhamos irmãos ali que vinham de uma região da Bahia que faziam um feijão delicioso, irmãos, uma carne que era um negócio espetacular. Mas irmãos de ascendência italiana que faziam uma lasanha, uma macarronada, era algo precioso. Eu cheguei no seminário, Mateus, com 74 quilos e saí com 94. Era o cuidado, o carinho dos irmãos, uma bênção maravilhosa. Depois me tornei pastor, irmãos, fui para Santiago. E o Senhor nos deu família em Santiago. Eu estou pregando para você essa mensagem, só para você ter ideia. E não só você que é da Unida está ouvindo na sua casa, mas irmãos do Chile estão ouvindo essa mensagem. Eu recebo comentários das mensagens que são pregadas na Unida. E olha que eu já saí do Chile em 2007. Mas o Senhor nos deu família ali. Quando nós mais precisamos, quando nós perdemos um bebê ali, Deus usou os irmãos para cuidarem de nós. Quando nós quase perdemos a Isabelle, na terceira gravidez da minha esposa, as mulheres da SAF entraram para dentro da nossa casa. Eu era pastor da igreja, era pastor titular, nós tínhamos 2 congregações, eu tinha 3 auxiliares, dava 5 matérias do seminário, tinha que cuidar do menino de 2 anos. E elas falaram: pastor, o almoço é nosso, o senhor não aparece aqui na cozinha. Hein? E aí era comida boa todo dia, Marquinhos. Hein? À noite a gente comia comida chinesa, por isso que a Isabelle tem o olhinho puxado. Estou brincando, filha, quem tem o olhinho puxado é o Davi, é você não, né? Mas a gente comia comida chinesa que eu comprava toda noite. Mas como Deus usou aquele povo para cuidar de nós. Depois, 10 anos em Brasília. Irmãos queridos, essa semana eu recebi um telefonema de um irmão amigo lá de Brasília, um oficial da igreja, que me disse: pastor, tem jeito de eu pedir transferência para a Unida morando em Brasília? Porque eu assisto o culto de domingo às 11 horas, o culto de domingo às 18, eu sou membro da Unida à distância. E tem mais de 10, amados irmãos, que fazem isso lá. Talvez uns 20, que entram em contato, que são família, não tem jeito. Aqui também, amados irmãos, na nossa Igreja Unida, já fazem 4 anos que eu tenho contato com a Unida. No ano de 2017 eu vim visitar a igreja, como pastor residente, eu já estou no 3º ano. Como Deus tem usado irmãos e irmãs para cuidar de nós. Alguns antes da nossa chegada cuidaram de tudo, prepararam de maneira maravilhosa. Como tem sido bom servir aqui nessa igreja. No meio da pandemia, da crise, quando estava todo mundo desesperado, essa equipe de louvor aqui é minha família. Né? Eles são minha família, meus irmãos, eles seguraram a onda. Louvado seja Deus. Quando muita gente estava desesperada, é a família de Deus que está junto conosco. É maravilhoso isso, irmãos. Louvado seja Deus. Nessa pandemia, tá? Estou falando para você fala: eita, pastor, só tem ilustração de comida, deve gostar de comer para caramba. É bom comer, mas não pode passar da conta. Mas de repente a gente está lá em casa, chega uma notícia lá do porteiro, Deus usa alguém de maneira maravilhosa para deixar as empanadinhas lá maravilhosas para abençoar o nosso coração. Outro com a esposa digníssima passa lá, deixa um bolo. Outro querido deixou uma goiabada com queijo, irmão. Isso é tentação demais para mineiro. Eita! Que coisa maravilhosa. Outro querido, Deus é tão bom, que de repente o irmão vai na feira e manda o rapaz entregar frutas e verduras para nos abençoar. Veja se isso não é cumprimento de um texto como esse. Deus levanta o povo de Deus para cuidar da gente. Quando a gente deixa pai, mãe, irmão, irmã, para se dedicar ao Senhor, o Senhor expande a nossa família. Eu sou prova disso, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor
é generoso. O que o texto está dizendo é o seguinte, irmão: é impossível que alguém seja mais generoso do que Deus. Então não tenha medo. Não ache que você vai sair perdendo. Você fala assim: olha, se eu renunciar, eu vou tomar prejuízo, o Senhor vai me dar prejuízo. Não, 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 não. É impossível que alguém seja mais generoso do que Deus. Se o Senhor já deu o Filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados, se Ele já deu por você o que Ele tinha de melhor, você acha que Ele vai deixar de suprir as suas necessidades? Ah, pastor, mas o senhor não está passando pelo aperto que eu estou passando. O aperto vem, irmãos, para provar a nossa fé. E eu quero dizer para você que já passei por grande aperto. E no meio de tanta generosidade, nós temos perdido familiares, irmãos, amigos, pessoas que nós oramos, mas ainda assim Deus é infinitamente generoso. E nós temos que ser extremamente agradecidos. Ele deu Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E Ele cumpre essa promessa de nos dar família, irmãos e amigos, quando nós abrimos mão daquilo que é mais caro para nós, para dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Não tenha medo, não duvide. Se o Senhor está te chamando a se arriscar, a entrar no projeto do reino de Deus, a abrir mão de tudo aquilo que te dá segurança, e você vai dizer: eu vou investir tanto do meu tempo para servir o Senhor. Eu vou usar tanto dos meus dons e talentos para servir o Senhor. Eu podia estar recebendo mais dinheiro, mas eu estou abrindo mão de tal dia da semana para poder glorificar o Senhor. Não tenha medo, o Senhor é generoso. Não existe melhor pagador do que Deus. E Ele já deu de graça por você o Filho dele para morrer na cruz. Então confie na generosidade do Senhor. O Senhor te dá família na casa de Deus. O Senhor te dá irmãos e irmãs que te amam. O Senhor te dá casa, supra as suas necessidades, conduz os seus passos e abençoa a sua vida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que você confie na generosidade do Senhor. Deixe o medo de lado. Deixe o amor ao dinheiro de lado. Deixe a preocupação excessiva com você mesmo de lado. O Senhor generoso cuida de você. Ele não vai te deixar, jamais vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Conheça o Rei. O Rei é Jesus. O Rei é poderoso. O Rei é generoso. Você tem experimentado o poder do Rei? Você tem experimentado a generosidade do Rei? 3 vezes o nosso texto fala sobre o reino de Deus. E tem tudo a ver com o tema da nossa série, com Cristo na escola da oração, porque quando nós estamos em oração, nós conhecemos o Rei, e nós temos comunhão com o Rei, e nos submetemos ao seu reinado e ao seu senhorio. Conheça o Rei. O Rei é poderoso. O Rei é generoso. Mas em último lugar, o texto nos diz que o Rei é gracioso. Conheça o Rei. O Rei é gracioso. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vamos ler de novo o versículo 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. E no mundo por vir a vida eterna. O Senhor Jesus fala no texto que Ele, como Rei, é gracioso. Ele nos dá o maior de todos os presentes. O maior de todos os presentes é a vida eterna. Esse é um presente maravilhoso que o Senhor tem para mim e para você. Nós merecemos a morte eterna. Nós merecemos ser lançados no fogo do inferno por causa de nossos pecados. Mas a Bíblia nos diz
que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz mais em João 10,10, quando diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele, falando do vazio da nossa alma, em João 7, disse: alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele fala em todo o Evangelho de João que deu 8 sinais que foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Quando você crê em Jesus, a vida de Deus entra na sua alma. A vida de Deus entra no seu coração. A vida de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, habita em você. Então, querido amigo e irmão, a vida eterna, talvez você ache: pastor, esse negócio de vida eterna é complicado. Tem gente que acha que vida eterna, eu vou ficar saltando como um anjinho gordinho, com asa de uma nuvem para outra, com harpa cantando: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso. Vida eterna não é isso não, irmão. Jesus diz em João 17,3: e essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo teu Filho, a quem enviaste. E o verbo usado para conhecer significa conhecer intimamente. É o verbo usado para dizer que José só conheceu Maria depois que Jesus nascesse, só teve intimidade de marido e mulher com ela depois que Jesus nasceu. Vida eterna é ter intimidade com o Senhor, é ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E isso já começa aqui. Quando você crê, a vida de Deus invade o seu coração, o Espírito de Deus habita em você. E quando o Senhor voltar, então você será ressuscitado fisicamente. Se estiver vivo, terá corpo transformado e glorificado. Já não haverá pecado em você. E você terá um corpo glorioso como Cristo Jesus tem hoje. E terá comunhão eterna com Ele. E ali então não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Senhor disse: eis que faço novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é gracioso. Eu e você merecíamos o inferno. Eu e você merecíamos a disciplina. Eu e você merecíamos a ira de Deus. Mas Ele nos amou e deu Cristo na cruz para apagar os nossos pecados e nos dá de graça a sua salvação, o seu perdão, a ressurreição na alma e a vida eterna em sua presença para sempre, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Você já recebeu o maior de todos os presentes? Pastor, como eu recebo esse maior de todos os presentes, o presente da vida eterna? Em João 1, 11 e 12, o apóstolo diz: ele veio para os seus, os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você receberá de graça o perdão dos pecados, a vida eterna, terá paz com Deus, não terá dívida alguma no seu tribunal. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe de graça a vida eterna. Imagine um julgamento seu no tribunal de Deus. Imagine comigo que nesse tribunal, não estou falando da eternidade, nos dias de hoje, imagine o tribunal do seu coração. Você está ali e de repente o Senhor está sentado sobre o trono do juiz, no lugar mais alto. Você é acusado, está ali, querido amigo, irmão, sendo acusado, considerado culpado. E de repente se levanta o inimigo e a sua própria consciência e dizem: esse é teu servo, esse roubou, esse mentiu, esse adulterou, esse fornicou, esse só pensa na sua própria glória, esse ficou bêbado, caiu na gandaia, na esbórnia, não quer saber de Deus. E você está ali: meu Deus, eu vou para o inferno, eu estou lascado, já era para mim. Mas de repente então se levanta o advogado. É bem verdade, Deus eterno, que esse homem é culpado de tudo que se lhe acusa.
E de muito mais, porque Satanás não lhe conhece a consciência. E eu sei tudo o que lhe passa na mente. Mas tu o escolheste antes da fundação do mundo e eu o amei. E dei minha vida na cruz para pagar os seus pecados. E ele creu em mim. E a tua palavra diz que o sangue de Jesus, o Filho, purifica o teu povo de todos os seus pecados. De repente o juiz bate o martelo e diz: eu te declaro inocente. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E agora a dívida foi tirada da sua conta, aquela dívida que estava horrível. Não tem mais saldo devedor, porque toda a justiça de Jesus foi botada na conta. Você tem saldo infinito. Ficou rico, glória a Deus. E de repente então, se não bastasse tudo isso, Deus te chama para uma conversa e diz: agora você não é mais meu inimigo, você é meu amigo. E você agora saúda a Deus como seu amigo. Você agora não é mais estrangeiro, é cidadão do meu reino. Você agora não é mais filho da ira, você é meu filho, eu te adoto. Eu sou seu pai, seu paizinho. Dei Jesus para morrer na cruz, para pagar os teus pecados. Das minhas mãos ninguém tira você. Que bênção maravilhosa. Eu falei aqui para você de algumas doutrinas contando esta ilustração. Eu falei de justificação, eu falei de redenção, eu falei de reconciliação, eu falei de adoção. Tudo isso você recebe com o presente da vida eterna. Você quer essa vida eterna? Aí onde você está hoje, se arrependa dos seus pecados e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um terrível pecador. Mas eu creio que tu me amaste e mandaste Cristo para morrer na cruz em meu lugar. Eu recebo como meu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens. Se isso aconteceu com você, você está salvo, está perdoado de todos os seus pecados. Você tem a vida eterna. Os anjos se alegram pelas bênçãos que Deus tem derramado em tua vida. Que Rei maravilhoso é Jesus Cristo. Nós começamos a conhecê-lo nesse texto. Não ache que você conhece tudo do Rei por causa do que você ouviu nessa mensagem. Você conhece notícias maravilhosas. Mas o grande teólogo Agostinho de Hipona disse: finitum non capax infinitum. É impossível que o finito possa conter o infinito. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo o Rei. E nós vamos conhecer, mas nós nunca o conheceremos plenamente. Porque conhecimento pleno é compreensão, e Deus é incompreensível. Ele é conhecível. Nós conhecemos a Deus até onde Ele se pode revelar. E você começa a conhecer o Rei aqui, começou a conhecê-lo nessa mensagem. E vai conhecê-lo mais, e na glória você vai contemplar o resplendor de sua glória. E vai adorá-lo e exultar nele. E vai passar toda a eternidade conhecendo. E nunca vai parar de conhecer, porque a sua glória é infinita. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você hoje conheceu que o Rei é poderoso, conheceu que o Rei é generoso, conheceu que o Rei é gracioso, que implicações práticas uma mensagem como essa traz para a sua vida? Em primeiro lugar, seja a pessoa mais agradecida deste mundo, porque você merecia a morte e o poder do Rei atuou em sua vida, te dando a vida eterna. Em segundo lugar, consagre-se ao Senhor. Conserte na sua vida aquilo que está errado. O Senhor está te dando inúmeras oportunidades. Aproveite logo. Depois a vara da disciplina pode doer. Se arrependa e mude de vida. Ande na linha. Terceiro lugar, busque conhecê-lo mais. Pastor, como eu faço? Você está conhecendo o Rei ouvindo esta mensagem. Então ouça mensagens bíblicas expositivas centradas em Cristo.
Em segundo lugar, adore a Deus em espírito e em verdade, louve-o, você foi criado para isso. Além disso, seja um membro da Igreja de Cristo Jesus, se torne membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Aqui você terá uma família e fará parte do povo de Deus, essa família que está completando 120 anos desse mês. Seja discipulado na palavra do Senhor e viva para a sua glória todos os dias da tua vida. Ah, que bênção maravilhosa é poder conhecer o Rei. Hoje nós o conhecemos mais do que ontem. Amanhã nós o conheceremos mais do que hoje. Que haja em nosso coração prazer e que o desejo da nossa alma seja o desejo que vemos naquele hino antigo que diz: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Marquinho, você verá Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Conheça o Rei. O Rei é poderoso. O Rei é generoso. O Rei é gracioso. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.